Quem votou no Lula votou esperando o quê? Votou esperando alguma coisa diferente do que aquilo que a gente está encontrando agora? Porque, cara, sendo bem sincero, eu não esperava nada diferente. Não esperava nada diferente. Pelo menos o Lula não era o Bolsonaro. Era exatamente isso. Assim, mas a picanha, mas a cerveja. Sendo bem sincero, talvez alguém tenha votado esperando isso, mas eu, tô falando de mim, não estava esperando nada de diferente. Porque, assim, o governo do Lula é um governo neoliberal. É um governo que repete as mesmas práticas que a gente vem repetindo desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula 1, pelo governo Lula 2, pelo governo Dilma 1, Dilma 2, caiu a Dilma, veio o Temer e depois o Bolsonaro. E é o mesmo modelo econômico, as mesmas coisas, a mesma sanha arrecadatória. São os mesmos problemas de sempre. E eu falo isso porque muita gente me pediu para comentar sobre o caso do Pix, sobre o caso do vídeo do Nicolas Ferreira. E sendo bem sincero, galera, o que a gente tem a acrescentar em relação a isso? Qual é o grande ponto em relação a isso? É mais uma polêmica, mais uma tentativa do governo de pegar mais um micro dinheiro da população? E, cara, assim, sendo bem sincero, é isso mesmo. O governo Lula é isso aí, gente. Não é diferente disso. E nunca vai ser. Por quê? Porque eles não têm coragem de fazer o ajuste onde o ajuste deve ser feito, de verdade. O governo Lula é um governo neoliberal com um pouquinho mais de coração, talvez, em relação ao governo Bolsonaro. E olhe lá, gente. E olhe lá. Mas o Bolsonaro isso. Mas e se fosse o Bolsonaro? O Bolsonaro trocou 4 vezes de ministro da Saúde no meio da pandemia. Era uma bosta também, era horrível também. Mas o governo Lula é isso aí. Não é nada mais que isso. É um governo que tenta um reformismo, que tenta se equilibrar no meio desse ambiente político já destruído, dessa democracia já destruída que a gente tem aqui no Brasil, e que, na prática, não muda nada. Qual é a diferença do Paulo Guedes pro Fernando Haddad? Me fala, assim, na prática mesmo. Eu não estou falando de, mas é porque tem um pouquinho mais de coração, porque... Não, na prática. Qual é a diferença? Porque a gente tem taxa de juros exorbitante, a gente tem corte do BPC, a gente não tem os 5 mil de isenção no imposto de renda, a gente tem todo dia o governo tentando atacar mais e mais as pessoas que ganham menos. A gente tem imposto nas brusinhas da Shein. A gente tem tudo. Então, assim, qual é a grande diferença? É porque teve um ganho marginal aqui, um ganho marginal ali. É isso, foi para isso que a gente votou, sendo bem sincero, e para ser pautado no debate o tempo todo pela direita, porque o problema é o seguinte, chega na eleição, eles entregam tudo. Eles dizem assim, não, vai ser tudo diferente, mais uma vez vai ser tudo diferente. E o problema é que a realidade é implacável. O estelionato eleitoral praticado na eleição, sobretudo pela esquerda, ou pela dita esquerda, porque, como vocês sabem aqui, essa é a minha opinião, o último reduto de esquerda no Brasil é o trabalhismo, ele é muito forte, ele é muito impactante. Porque quando o pessoal vê o que é prometido na eleição e o que é entregue na prática, a gente vê que, assim, de fato não mudou nada. E o pecado, escuta essa frase porque essa frase é importante. Inclusive o Ciro Gomes já falou essa frase algumas vezes. O pecado do pecador, a gente perdoa. Agora, o pecado do pregador, a gente não perdoa. Por quê? Porque aquele que está apontando o dedo na cara de todo mundo, dizendo que vai fazer diferente, e continua fazendo as mesmas coisas de todas as outras pessoas, esse aí dói muito mais na gente do que aquele que chega dizendo que vai fazer e faz mesmo. Porque esse é o ponto. Se fosse o governo Bolsonaro passando um corte no BPC, se fosse um governo Bolsonaro tentando aplicar uma fiscalização maior nas contas do microempreendedor, se fosse o governo Bolsonaro com a Selic a 12,75, e olha que na época do governo Temer e no próprio governo Bolsonaro, a Selic estava bem mais baixa, o que é uma vergonha para a esquerda, diga-se de passagem. Mas a gente estaria esperando. A gente diria assim, né? É um governo conservador. Ele está lutando pelos interesses daqueles que o elegeram. Mas não é o caso. É um governo dito progressista. E esse é o mal que o governo dito progressista faz aos de fato progressistas, porque faz com que eu tenha que vir aqui explicar uma situação que é inexplicável. Como é que um governo dito progressista pratica as taxas de juros mais altas do Brasil e pratica corte em cima de quem já não tem hoje em dia? E que vai ser cortada ainda mais, como no BPC, como nesse caso
das brusinhas da Shein, e como no caso agora do Pix dos 5 mil, enfim, que essa polêmica, que eu sei, gente, não vai tributar o Pix, eu sei também que provavelmente a gente não teria grandes mudanças em relação à movimentação das pessoas e tudo mais e tal, mas, cara, assim, é muito ruim a comunicação do governo, é muito ruim a forma como o governo faz, é muito ruim como o governo mente à população, porque já mentiu várias vezes, dizendo que não ia tributar e teve tributo, dizendo que não ia fazer e fez, dizendo que ia ter um governo progressista e não teve, dizendo que ia ter isenção de IR e ainda não teve, e provavelmente não vai ter com o clima político que a gente está até agora. Então, assim, é o que eu sempre falo, gente, é muito complicado, porque o que a gente está esperando? Sendo bem sincero, o que a gente está esperando? O que vocês esperam de 2026? Eu não espero nada, eu espero que vai ser mais um tombo retumbante da dita esquerda. E assim, quando o Lula morrer, acabou, meu filho, acabou. Acabou, porque não foi a esquerda que elegeu um presidente da República, foi o Lula que elegeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi isso. Quando isso acabar, meu amigo, é terra arrasada. E é terra arrasada, sabe por culpa de quem? Por culpa do PT. Por culpa do PT que todas as pessoas, inclusive do Lula, é importante dizer isso, por todas as pessoas que cresceram, que floresceram em volta do PT, foram tolhidas. Todos eles, todas as pessoas que tinham alguma capacidade de ter um protagonismo na esquerda brasileira foram tolhidos pelo PT, que tem essa sanha, que tem essa verve totalitária, e pelo Lula. E não floresceu nenhuma liderança de esquerda capaz de fazer com que o Lula possa pelo menos descansar. Assim, o Lula tem 80 anos capenga e ele precisa ir para 2026, porque senão vai perder a eleição, e vai perder talvez com Lula, vai perder sem Lula a eleição de 2026. Então, assim, é bizarro o quanto as pessoas não consigam ver isso e fiquem numa polarização idiota e fiquem nessa briga idiota e fiquem nessa coisa de, como eu tava vendo, aí posta lá, você votaria no Ciro Gomes? Aí, não, porque depois que ele foi para Paris, meu Deus, ainda nessa, meu Deus, será possível que não consegue enxergar um palmo além daquilo que é a cartilha, que é rezar na cartilha da esquerda, que é rezar na cartilha do PT, que é rezar na cartilha do Lula? Não é possível isso, senhor. A gente vai tomar quantas pisas da direita brasileira para poder entender que essa comunicação não está funcionando, que essa forma de governar não está funcionando, que essa parada de defensor da democracia não está funcionando, que a gente não deveria ser o defensor da democracia, que na verdade a gente deveria estar atacando a democracia nos moldes que ela é hoje em dia no Brasil. É atacando mesmo a democracia nos moldes que ela é. Porque essa democracia, essa dita democracia que a gente tem, não funciona. Esse acordo que o Lula faz com o Centrão, com o Baronato brasileiro, com os bancos brasileiros, com o STF, tá tudo errado, gente, pelo amor de Deus. E enquanto a gente fica defendendo isso, a direita surfa. Por quê? Porque quem é que defende isso? A gente olha, vai no supermercado, é café de R$30. A gente abre o jornal, é esculhambação para todo lado. Quem é que defende? Quem é que acha que a população vai ficar do lado de alguém que defende a democracia brasileira da forma como ela é hoje? O Estado da forma como ele é hoje. A gastança da forma como ela é hoje. A ineficiência da forma como ela é hoje. E a esquerda ainda nutre uma esperança de que a população, a pessoa mais pobre, vai estar do lado de alguém que é a favor do Estado brasileiro e da democracia brasileira, desse sistema político carcomido de democracia que a gente tem, dita democracia, da forma como ela é hoje. Aí a direita vira a defensora da subversão e a esquerda vira a defensora da ordem. E a gente não entende por que a gente perdeu as ruas. Então, assim, sendo bem sincero, galera, eu não tenho muita coisa para comentar sobre esse caso. É mais uma derrota retumbante do governo brasileiro. Além disso, não só uma derrota retumbante do governo brasileiro, é uma demonstração de fraqueza. Por quê? Porque se não tinha nada, deveria ter tancado. Por que não tancou? Se não tinha nada, tanca até o final. Se não tem nada, se não vai tributar, se não tem problema, então tanca, espera chegar no IR e diz assim, pode declarar da maneira como você sempre declarou. Você vai ver que você não vai cair na malha fina, que não vai acontecer nada. E deixa com que a realidade se imponha a fake news. Agora, no momento em que tu recua e no momento em que tu diz que não vai ter nada, mas no outro dia tu cancela, revoga a minuta da Receita Federal, você olha assim e diz assim, peraí,
Então quer dizer que podia ter alguma coisa. Então, além de ser incompetente, é fraco. Então, o que a gente está esperando? Não tem nada o que esperar. O que vai acontecer é o seguinte, vai ser uma derrota retumbante da esquerda em 2026, da dita esquerda em 2026, e não vai sobrar nada, meu amigo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse país está caminhando a passos largos, e eu tenho dito isso dia após dia aqui nesse canal, e eu tenho dito isso dia após dia nas lives que a gente faz. Esse país está caminhando a passos largos para virar uma grande teocracia. Essa é a verdade. Um grande país onde a igreja é ali umbilicada junto com o Estado e junto com as facções criminosas e junto com coisas estranhíssimas, e que a gente não consegue minimamente ter uma representação, e que a gente não consegue entender que esse modelo de democracia representativa faliu, se esgotou. E quem estiver defendendo ele, quem estiver defendendo essa institucionalidade, e hoje é a esquerda que faz esse trabalho, a dita esquerda, eu gosto sempre de pontuar isso, vai falir junto com ele, vai tomar pisa em todas as eleições que a gente tiver daqui para frente. Se a gente não aprender isso, até 2026, até 2030, até 2034, a gente vai tomar pisa e não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai ser a direita contra a extrema-direita contra a extrema da extrema-direita. E a gente não vai ter nem representatividade, não vai ter nem quem votar daqui a pouco.